Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito sobre direito digital, sobre como as decisões judiciais, principalmente as daqui do STJ, estão impactando de forma prática a vida de usuários, influenciadores, empresas e plataformas. E é o seguinte, como a gente tem muito assunto para abordar, a gente decidiu fazer dois programas. E na entrevista de hoje, o foco será mais voltado a questões sobre remoção de conteúdos ofensivos na internet, proteção de dados pessoais e legislações recentes, como o Marco Civil da Internet e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Fica aqui comigo para conferir. Pessoal, eu sempre fico muito ansiosa para fazer esse convite para quem está aí do outro lado. Bora olhar para o nosso telão aqui, porque eu já estou com meus dois ilustres convidados de hoje para a gente entender direito esse assunto. Começando por Dr. João Victor Rosati Long, que é professor e defensor público no estado do Paraná, pós-doutor em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e pelo Centro de Pesquisa em Direitos Humanos de Reggio Calabria. Estou quase assim um italiano, né, doutor? Muito bem-vindo, que alegria contar com sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado, uma honra estar aqui. A Reggio Calabria, tá vendo, ó? Tô acostumando a falar italiano. Também estou aqui com o doutor Guilherme Magalhães Martins, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP e procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, eu já começo com o doutor Guilherme, então. Eu gostaria de entender direito, começando a entender direito aí sobre direito digital, quais seriam os requisitos básicos, fundamentais, enfim, práticos, né, que são necessários para que o judiciário conceda a ordem para retirar o conteúdo, ou seja, quando há a solicitação chamada takedown. Eh, eu pergunto até isso, professor Guilherme, porque o STJ já deixou muito claro que a remoção de conteúdo não é uma solução automática, simplesmente pedir: "Vamos lá, retira o conteúdo", não é isso? Tudo mudou no ano de 2025, uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet, com repercussão geral, com 2 temas de repercussão geral, e ficou reconhecido que o requisito da ordem judicial para a prévia notificação do provedor internet é inconstitucional. E a notificação, em regra, deverá ser administrativa. É uma tese muito longa, muito extensa, tem diversas situações específicas, tem o crime contra a honra, o doutor João Vitor irá falar sobre isso, mas a jurisprudência do STJ, de fato, se divide em 2 momentos, 2 grandes momentos. Anteriormente ao Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, e depois do Marco Civil da Internet. Anteriormente ao Marco Civil da Internet, a inspiração era mais consumerista. A inspiração era mais do Código de Defesa do Consumidor, a proteção do consumidor, do usuário, e teve diversos votos do Superior Tribunal de Justiça responsabilizando, inclusive, objetivamente, o provedor de aplicações internet por danos causados a terceiros. Depois do Marco Civil da Internet, mudou a orientação, passou-se a entender que seria uma responsabilidade subjetiva, independentemente de culpa. E a decisão do STF não muda tanto necessariamente esse critério de culpa. Ela fala em culpa presumida em alguns casos. Mas a diferença é que agora a notificação é administrativa. A notificação, um notice and takedown, ou seja, para que o provedor tome conhecimento e retire aquele conteúdo ofensivo, é administrativa. Não depende mais de uma ordem judicial, que é um grande avanço, porque de fato entendeu-se, em face da mercantilização da internet, dos conteúdos impulsionados, pagos, dos discursos de ódio, do antissemitismo, do racismo, do ódio contra as mulheres, diante de diversas manifestações, entendeu-se que esse requisito da ordem judicial para retirada e para responsabilização seria excessivo. E assim Uhum. foi. Doutor João Vitor, quero ouvir o senhor. O que eu tenho a dizer para complementar, né, o assunto foi tratado com relação aos crimes contra a honra ou
com relação a, enfim, algum abalo de imagem, né. A grande verdade é que quando a gente está no âmbito das redes sociais, no âmbito da internet, o que se está em jogo, como pano de fundo, é um exercício de uma liberdade fundamental, né, que é a liberdade de expressão. Então, quando tanto o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, se debruçou sobre a constitucionalidade do dispositivo, como o Superior Tribunal de Justiça, que historicamente tem sido, um guia, um objeto de estudo e de observação constante por parte, de nós doutrinadores, né, acerca de quais são as balizas de interpretação desse dispositivo, a grande verdade é que se está em um ambiente onde falar, onde expor o conteúdo é a regra, e ainda deve ser a regra. O que na verdade aconteceu é que, no intuito de proteger determinados direitos fundamentais em determinadas situações, jurídicas limites, que infelizmente são extremamente recorrentes, como foi colocado, pelo professor Guilherme Martins, o que nós temos é uma situação em que, enfim, eh, a ret a condicionamento à retirada do conteúdo por uma decisão judicial, ela é totalmente desproporcional. E, como foi dito, um grande avanço por parte do Supremo Tribunal Federal trazê-lo, porque o que está em jogo no ambiente das redes sociais, vai muito além de uma mera discussão, né. O que se está em jogo no ambiente das redes sociais é que, de um lado, tem alguém que diz que tem a liberdade de expressão para dizer, seja ele uma pessoa de carne e osso que está ali mediada por um ambiente tecnológico, sejam, conteúdos que são divulgados de maneira dolosa, para prejudicar a imagem de alguém de forma estruturada e de forma massiva, ou seja, em massa, sabe. Então, nós ainda temos a situação dos crimes contra a honra como uma forma de aplicação da regra da notificação judicial, porque de fato você tem ali um um caráter de subjetividade muito forte que vai caracterizar, a necessidade de uma interpretação se aquele crime contra a honra foi mesmo necessário para ensejar o dever do provedor de retirar o conteúdo. Não obstante, o que se teve foram algumas situações, como foi dito aí nos discursos de ódio, né? O racismo, a misoginia, e tantos outros, sabe? No sentido de que, nesse caso, deve se aplicar a regra da notificação extrajudicial. Como foi dito pelo professor Guilherme, é uma notificação administrativa, né? Que, ou seja, a mera comunicação inequívoca por parte daquele que é vítima ao provedor pode vir a ensejar a sua responsabilização em caso de não retirada desse conteúdo. É uma forma, em suma, de proteger a liberdade de expressão, porque certos discursos, como os que foram elencados pelas cortes superiores, né, em especial os de prática dos crimes ali elencados, eles de fato não pode ser considerado ali, pelo menos a priori, como um exercício de uma liberdade, né. Então é isso que nós temos que dizer de antemão como início, da nossa exposição aqui. Agora, professor Guilherme, quando a vítima ela pede judicialmente a retirada de determinado conteúdo ofensivo, é necessário que seja informada a URL, mas quando isso não é possível, há algo a ser feito para tornar esse pedido judicialmente viável? É possível. É possível uma inversão do ônus da prova, é possível sempre que tendo em vista a legislação consumerista, a dificuldade de produção da prova, o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que sempre vai se aplicar subsidiariamente aqui, sempre é possível buscar essa medida e, sobretudo, no caso de perfil falso também, para buscar sempre socorrer a vítima e evitar que a pessoa seja promover, pelo contrário, aquele direito a não ser vítima de danos. Uhum. E quando esse conteúdo ele é replicado, há algo a ser feito para que sejam excluídas também essas reproduções? Ainda com você, professor, Guilherme. Quando o conteúdo é replicado, tem uma medida eficaz que pode ser tomada, que é agir contra os provedores de backbone. Backbone é a espinha dorsal da internet. É um número limitado de provedores sobre os quais trafega a totalidade do conteúdo.
Agindo em face desses provedores, é possível obter uma remoção de maneira eficaz. Agora, professor João Vitor, em relação ao autor de determinadas publicações, cuja retirada está sendo aí exigida por quem se sente, ofendido, lesado, enfim, o que que ele precisa, na verdade, demonstrar para configurar que tal remoção implicaria no cerceamento aí da liberdade de expressão? O fato de a internet de hoje, inclusive com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, se permitir que em algumas hipóteses se aplique, né, o artigo 21, do Marco Civil, que é no sentido da notificação extrajudicial, a ideia de proteção à liberdade de expressão, ela segue sempre uma liberdade com os limites, no direito dos outros, em especial, como foi dito pelo professor Guilherme, no direito de não ser vítima de violações aos seus direitos à personalidade, seus direitos fundamentais, né. Veja, a discussão acerca da licitude do que foi dito sempre será possível, né. Até é muito comum, inclusive, o provedor ele exclui automaticamente um perfil e esse perfil é usado pela pessoa e a pessoa comprova que não houve ali uma violação aos termos de uso, não houve nenhuma incorrência naqueles crimes ou, naqueles conteúdos que, ensejariam o bloqueio tanto do perfil quanto de determinada postagem, então a pessoa pode sim ingressar judicialmente, né, para reaver o seu perfil, por exemplo, ou rever uma decisão unilateral por parte do provedor, de retirada do conteúdo, né. Agora lembrando, a nossa liberdade termina quando começam os direitos dos outros. Então, perfis que são, estruturados e criados com esse dolo mesmo, com essa finalidade, né, de propagar esses conteúdos ilícitos, essas notícias falsas, a regra é que vai ficando cada vez mais difícil, de se comprovar a sua licitude no mérito judicialmente e a retomada desses perfis, né. Professor João Vitor, ainda com você. No caso da chamada pornografia de vingança, há algum padrão aí a ser seguido de tempo, tempo de resposta após a notificação, né, a atuação mínima aí dessas plataformas para que deem esse retorno de retirada do conteúdo? Na verdade, na internet a gente tem que ter em mente a problemática da viralização, né. Porque quando se fala de tempo razoável para o cumprimento de determinadas obrigações, na internet frações de segundos às vezes fazem a diferença, né. Dizer que pornografia de vingança é uma das, hipóteses, né, de incorrência original na redação desse artigo 21 do Marco Civil da Internet, que prevê a possibilidade de retirada de conteúdo, sem necessidade de uma notificação judicial. E é ancorado nessa exceção, né, original da lei, que a jurisprudência do STF disse: "Olha, na verdade, a lógica para muitas outras formas de violação, dos direitos fundamentais dos usuários, ela estaria, sujeita exatamente a essa regra". Como foi dito, é o sistema de notificação para retirada extrajudicial, né. Então isso é a divulgação de imagens íntimas sem consentimento da vítima, e esse é o desdobramento necessário para a retirada desse conteúdo, né. Colocar que uma mera notificação extrajudicial já é suficiente para ensejar ao provedor o dever de retirada imediata desse conteúdo. Imediata é o mais rápido possível, né. Claro que é possível discutir se o prazo razoável, e lá atrás, antes mesmo do Marco Civil da Internet, né, ou seja, antes de 2014, o STJ tinha alguns posicionamentos no sentido de que 24 horas seria um prazo considerado razoável, né. Mas tudo isso, como eu disse, é passível de, discussão e enfim, de reflexão, uma vez que cada vez mais o que nós temos é a viralização de conteúdos. E quando esses conteúdos eles são divulgados em massa e de forma muito potente, assim, muito muito rápida, eh, na prática é muito difícil se ver a tutela, dos direitos desse usuário, né. E é importante também salientar, até como observação, que na tese de repercussão geral do STF, você tem ali uma menção expressa à desnecessidade de novas, notificações judiciais quando
se tem uma determinação expressa para que determinado conteúdo seja excluído, né? E é interessante que o próprio STJ, num precedente extremamente recente, agora de novembro, ele confirmou essa tendência, né? E, inclusive, expressamente cita, né, o tema de repercussão geral julgado pelo Supremo para trazer essa hipótese, né? Dizendo ainda que, e rechaçando a tese de um provedor, no sentido de que seria necessário que outras ações fossem ajuizadas, né? Porque é isso. Quando a gente condiciona a tutela dos direitos das pessoas a esse tipo de judicialização excessiva, na prática você está inviabilizando a tutela do direito, né? Então, o STF está atento a isso e o STJ, principalmente, quando num julgado recente, um precedente agora de novembro de 2025, o disse para nós exatamente isso, né? Que em caso de a decisão já haver decisão nesse sentido, não haveria que se falar a necessidade de outras ações, e outras ações, e outras ações, para ficar, como disse o professor Guilherme, revitimizando aquele que sofre os danos, em especial uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, que é uma mulher que teve um conteúdo ilícito, um conteúdo pornográfico veiculado ilegalmente. E falando, voltando um pouquinho, né, ao assunto takedown com o professor Guilherme, quais seriam as situações concretas, exemplos concretos que o senhor poderia passar para a gente aqui, de que essa ordem, né, de takedown seja global e não nacional? Sobretudo, provedores que tenham alcance em mais de um país. Sobretudo, quando se trata de situações extraterritoriais. Até isso desafia o direito internacional privado, que isso vai ser muito comum, porque haverá em determinadas situações uma extraterritorialidade que desafia a internet, aliás, que faz parte da globalização. A globalização deu origem, em grande parte, ao surgimento comercial da internet. Professor João Vitor, e como é que o Brasil vem lidando com situações, por exemplo, que desafiam a autonomia, a soberania dos outros países em relação justamente à remoção global de conteúdos, né? Então, essas determinações judiciais, de certa maneira, podem conflitar com as leis estrangeiras de liberdade de expressão, né? É, essa é uma problemática que acho que recentemente, né, nos últimos anos, ela vem batendo a porta dos tribunais superiores, que é a questão da soberania digital, né? Que quando o dano é sofrido à vítima, ela é uma vítima que está no Brasil, uma vítima brasileira, a gente tem que pensar, como eu sempre digo, né? Que quando algo nos é fornecido de graça, geralmente nós somos a mercadoria, né. Essa é uma frase inspirada em Zygmunt Bauman. E no caso do direito do consumidor, que, digamos assim, sempre deu a alma, né, sempre deu o espírito do que são essas relações com esses, grandes provedores, né, o que nós temos é a regra de aplicação nacional ao domicílio da vítima, né. Então, a doutrina do direito do consumidor, ela sempre levanta essa hipótese e levantava num mundo, predominantemente analógico, para dizer que, apesar da legislação dos outros países, quando se trata da proteção do consumidor no Brasil, essa proteção deve prevalecer, né, primeiro ponto. Segundo ponto, quando, a gente, se depara com esses grandes provedores, né, com essas big techs, como são chamadas, que são provedores que têm atuação em todo o planeta, né, praticamente, para citar uma expressão que vem sendo levantada no direito constitucional, em especial pelo ministro Gilmar Mendes, né, no sentido de que hoje nós temos empresas que são adjudicantes dos nossos direitos fundamentais, ou seja, elas são tão poderosas, tão ricas e têm uma atuação tão potente em todo mundo, que elas passam a ser quase que mais rápidas no cumprimento das suas próprias regras do que no cumprimento das legislações nacionais. Dito de outra forma, então, é como se a gente tivesse as nossas liberdades condicionadas à vontade de determinadas empresas, né? Posto isso, assim, esse é o desafio da proteção dos direitos fundamentais e dos direitos dos usuários, né?
Então, o takedown global, como foi colocado, que é uma suposta ordem judicial brasileira, que teria uma eficácia fora do território nacional, se isso feriria a legislação de outros países, olha, é possível discutirmos, mas as cortes brasileiras, elas vêm entendendo que, uma vez havendo ordem, não é dado a nenhum ator, a ninguém que atua, em especial no mercado nacional, dizer se quer ou não cumprir. É uma ordem judicial e ela deve ser cumprida, né? Então, houve alguns casos, sim, em especial no Supremo Tribunal Federal, mas o STJ já teve precedente nesse sentido e já foi bastante enfático nesse sentido de que, uma vez a ordem sendo expedida, o provedor é obrigado a cumpri-la, né? E, nesse caso, a legislação brasileira deve prevalecer e a proteção dos direitos fundamentais dos usuários, que já tenha sido, inclusive, analisado pela justiça brasileira, não há muito que se discutir, e a necessidade de cumprir, mesmo que os domínios, né, dos sites, por exemplo, estejam fora do Brasil. Esse é o ponto principal. E eu acrescentaria que as Uhum. plataformas, hoje em dia, têm governamentabilidade. Elas têm um número de usuários muito superior à população de muitos estados. Elas ditam regras que muitas vezes superam muitas constituições e muitas leis nacionais. Então, não podem se furtar a uma eventual ordem judicial. O que vemos uma sociedade plataformizada, sem dúvida nenhuma. Plataforma vem do francês plateforme, significa dar forma a alguém, significa às vezes o palanque de um político, ou então o fato de você dar forma a algum ato ou manifestação, enfim. E a governamentabilidade é um traço delas, tá? E muitas vezes elas correm o risco de desafiar ordenamentos, como o STF reconheceu, enfim. E eu entendo que a decisão sobre o artigo 19 foi um bom passo, embora questionada por alguns e criticada injustamente. Agora eu queria saber, do professor João Vitor, se tecnicamente haveria essa seletividade, por exemplo, de separar o conteúdo ofensivo, do conteúdo lícito, legítimo associado, para que haja essa possibilidade de takedown, global. Há essa a possibilidade, tecnicamente falando, né, dessa seletividade? Olha, ela é de difícil, visualização na prática, né, porque, no fundo, lógico que hoje nós temos inteligência artificial, nós temos uma tecnologia bastante avançada que vai interpretar esses conteúdos, mas ele vai acabar sempre sendo questionado, porque, no fundo, aquele que postou vai dizer que a informação colocada é uma informação lícita e que deveria ser preservada a veiculação, e não ser bloqueado, né. Então, dito dessa forma, de fato, essa separação do joio do trigo, né, ela sempre vai estar objeto de questionamentos. Porém, o que nós temos na prática, assim, é que certos conteúdos, que são esses conteúdos nocivos e que inclusive foram indicados tanto na tese de repercussão geral como vêm sendo aplicados, pelo Superior Tribunal de Justiça, você tem uma redução muito grande da dúvida, né, acerca da possibilidade de veiculação deles, né. Eu cito o exemplo do caso do dever de cuidado, né, que o STF colocou na tese, de repercussão geral do Marco Civil, em que muitos dizem: "Ah, mas e a liberdade de expressão, de você postar o conteúdo e esse conteúdo não ser bloqueado?". E aí o STF fala: "Olha, no caso dos ilícitos graves, o provedor tem um dever de cuidado". E o que são esses ilícitos graves? São determinados crimes, né. E aí eu cito como exemplo, né, incitação à discriminação de raça, crimes praticados contra a mulher em razão da sua condição do sexo feminino, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, quer dizer, a pessoa tem liberdade para falar esse tipo de coisa, ou na verdade o que se tem ali é uma veiculação inequívoca de um conteúdo ilícito, e que precisa ser combatido quando difundido em massa, porque se ele atinge determinadas minorias, e minorias juridicamente dizendo, né, certos grupos em situação de vulnerabilidade, não é possível que se espere que uma decisão judicial sempre tenha que dizer para o provedor: "Olha, esse conteúdo é ilícito". Todo mundo sabe que esse tipo de conteúdo
é criminoso. Todo mundo sabe que racismo é crime no Brasil. Então, esse conteúdo tem que ser evitado. Esse dever de cuidado ele tem que ser assumido também por essas ditas plataformas que dão forma, fazem, dão o palanque, mas não só isso, né? São modelos de negócio bastante lucrativos e, portanto, têm aí os seus deveres inerentes à exploração econômica da sua atividade. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a LGPD. O STJ já reconheceu a responsabilidade de agentes de tratamento, mesmo em caso de vazamento de dados não sensíveis. Esses agentes são aqueles que coletam, utilizam, enfim, compartilham ou realizam outra atividade com dados pessoais. E o que que isso significa para empresas que até hoje minimizam os riscos de compliance com a LGPD? Eu gostaria de ouvir, por favor, o professor Guilherme. Perfeito. Tem algumas decisões excelentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente da ministra Fátima Nancy Andrighi. Eu conheço duas decisões da ministra Fátima que são excelentes, relativas a bancos de dados, inclusive reconhecendo o dano in re ipsa e realmente dando-se um maior espectro de proteção à vítima. E o caminho é esse, de fato, contrariando uma posição anterior do próprio tribunal. Teve um voto do ministro Francisco Falcão, que é de março de 2023, negando o dano moral in re ipsa, o dano moral presumido, mesmo em controverso vazamento de dados, enfim. Mas esses votos mais recentes da ministra Fátima Nancy têm superado essa concepção mais antiga e a gente espera que isso venha a prevalecer no STJ, embora também a matéria não esteja pacificada. A ideia é aplicar o princípio da solidariedade social, ou seja, a divisão de todos os riscos pelo corpo social. A ideia de riscos está bem distribuída por toda a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos que essa matéria é altamente polêmica. Existem, no mínimo, 3 correntes doutrinárias sobre o tema. Existe uma corrente que defende que a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados é objetiva, mais consumerista. Outra que defende que é subjetiva. Outra que defende que há uma culpa presumida. Outra que defende que ela, na verdade, seria uma responsabilidade civil proativa, que não seria nem objetiva e nem subjetiva, da querida professora Maria Celina Bondade de Moraes, enfim. Mas, ou seja, é uma questão que está longe de ser pacificada. Pode ser que os tribunais superiores ainda pacifiquem essa matéria, mas eu vejo com muitos bons olhos esses 2 votos da ministra Fátima Nancy Andrighi, que reconheceram, em relação a bancos de dados estruturados, a responsabilidade civil pelo incidente de segurança e pelo acesso não autorizado, inclusive com dano moral in re ipsa. Certo. Bom, o STJ já decidiu que o mero vazamento de dados não gera o dano in re ipsa, ou seja, o dano, não é presumido, deve haver a comprovação do dano real. E que tipo de provas, então, seria possível ser admitidas aí pelos tribunais para que haja essa reparação, a definição dessa reparação? Gostaria de ouvir, então, o professor João Vitor. Como foi dito, né, essa é uma questão altamente polêmica, né? Mas o que me parece que tem, digamos assim, balizado em alguma medida a questão da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, como foi falado aqui, é a questão do compliance, né? Ou seja, a velha dicotomia entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva, como se culpa e risco tivessem ali um muro que separasse os dois de forma muito estanque, ela na prática é de quase nenhuma visualização, né? O que se tem, na verdade, é uma compreensão mais contemporânea, assim, mais dinâmica da responsabilidade civil, que é da possibilidade de imputação ou não do dever de indenizar a partir do cumprimento de determinadas diligências, né? E por isso a ideia que me é bastante simpática, inclusive já esteve
na jurisprudência do STJ, no sentido da proatividade do agente de tratamento e da conduta, do deveres de conduta ah, alegados por ele em dizer, olha, caso tenha havido aí um vazamento de dados, nós fizemos de tudo, tivemos várias condutas empresariais e realizamos um compliance ostensivo para que não ocorresse esse tipo de coisa, né? Então, me parece que esse é a chave dentro da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados para se imputar ou não o dever de indenizar, para além, né, da necessidade de caracterização do dano em ré ipsa. É evidente que em muitas situações o dano é mesmo em ré ipsa, né? Ou seja, está na própria coisa, o simples vazamento de determinadas informações, ainda que não sensíveis, né, ela poderia sim ensejar. Mas a linha que a responsabilidade civil tem adotado na interpretação da LGPD, ele parece que é essa, né? Averiguar em que medida que o agente de tratamento, para não ficar só na ideia de empresas, né, porque qualquer entidade é agente de tratamento, né, ah, ela tenha tomado as cautelas necessárias para evitar danos maiores e incidentes, em especial em caso de dano de dados pessoais. Agora, professor Guilherme, como é que a emenda constitucional 115 de 2022, que incluiu aí a proteção de dados como um direito fundamental, tem sido usada, interpretada, enfim, pelos tribunais superiores? A emenda constitucional ou seja, eu sou fã da emenda constitucional, criou o nosso último direito fundamental à proteção de dados pessoais. É necessário, e é necessário caminhar ainda mais. Eu destacaria a proteção dos dados neurais, dos neurodireitos, como já fez a Constituição chilena, e a reforma do Código Civil também caminha nesse sentido. A proteção da liberdade, da modulação de pensamento, porque as big techs entram até no nosso pensamento muitas vezes, fala-se em brain rot, a destruição do comportamento cerebral pelas redes sociais que geram vício e dependência, sobretudo países como a Austrália proibiram as redes sociais para menores de 16 anos, e eu vejo com muito bons olhos a emenda constitucional. Eu destacaria alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive alguns anteriores à própria entrada em vigor da LGPD, a DI 6347, que já reconhece um direito fundamental, a DI 6649 também. E é necessário concretizar esse direito fundamental, mas, sobretudo, é importante trabalhar pela LGPD, porque alguns enxergam a proteção de dados como empecilho às suas atividades. Mas é uma lei que traz transparência, é uma lei que protege o usuário, protege o titular de dados, é uma lei protetiva e que deveria ganhar uma maior efetividade na sua aplicação, como teve na época o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que agora completou 35 anos, teve campanhas nacionais no sentido da sua efetivação, e é uma lei que pode-se dizer que pegou no Brasil. Enfim, sem o Código de Defesa do Consumidor, estaríamos muito pior. E a LGPD é uma lei igualmente bem intencionada, assim como a emenda constitucional, que considera como direito fundamental, mas que deveria ter uma maior efetividade. Alguns enxergam como uma lei que não pegou, mas que devemos trabalhar por ela sempre mais, e no sentido da instalação de uma sensibilização, de uma cultura de proteção de dados nas instituições públicas e privadas. Sempre. Porque estamos protegendo um direito fundamental, um direito da Constituição, um direito do cidadão, acima de tudo. Ou seja, a lei, ela não é empecilho para o exercício das atividades públicas e privadas, mas, pelo contrário, é a solução para muitos problemas. Eu trabalho com LGPD, eu sou um entusiasta da LGPD, assim como da emenda constitucional, e acredito na sua efetividade, que poderia ser ainda maior.
E falando em solução, professor Guilherme, pegando esse gancho aí que o senhor acabou de falar, quais são, em suas avaliações, os desafios práticos, os grandes desafios para que as empresas implementem programas eficazes de compliance digital, conforme essas decisões, né, do STJ, especialmente as relacionadas à segurança, governança e boas práticas? A solução seria uma atuação mais incisiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai acontecer certamente, enfim, através das sanções administrativas. A Autoridade Nacional tem se organizado, tem aberto concursos, tem ampliado seu pessoal, tem quadros altamente capacitados lá. Eu tenho certeza de que em breve estará preparada para isso. Mas o próprio poder de fiscalização do Ministério Público também é importante. Eu sou Ministério Público, acima de tudo. E a criação de promotorias de proteção de dados é muito importante nessa tarefa, porque o Ministério Público poderá se unir à NPD, porque o Ministério Público tem capilaridade nacional, está presente em todos os municípios do Brasil e poderá se unir à NPD no sentido de exigir o cumprimento da LGPD dos órgãos públicos e privados, sempre que cabível, tendo em vista se tratar, sobretudo, de um direito fundamental previsto na Constituição. Ainda com você, professor Guilherme, como é que tem sido esse equilíbrio, né, entre a obrigação de transparência, exemplo da declaração de bens de agentes públicos, com a proteção de dados pessoais sob a égide da LGPD? Por favor, professor Guilherme. Sobre isso, os tribunais superiores ainda não se manifestaram, mas isso está sendo cumprido. Enfim, não existe conflito entre a lei e a LGPD, existe até um enunciado da Controladoria Geral da União nesse sentido, enunciado número 4, no sentido de que não há nenhum tipo de conflito entre ambas. E é possível que em breve os tribunais superiores venham apreciar essa matéria mais a miúde, mas a lei continua, ou seja, a remuneração dos servidores, por exemplo, continua lá disponível e a proteção de dados continua agindo no que lhe é cabível também. Bom, infelizmente a gente vai ter que se despedir agora do professor Guilherme Magalhães Martins, ele tem um compromisso inadiável, mas a gente vai continuar o Entender Direito com o professor João Vitor. Professor Guilherme, uma grande honra, espero em outra oportunidade a gente estender esse tempinho a mais aqui para a gente entender direito todos os seus conhecimentos aí sobre direito digital. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado pela oportunidade. Bom, e a gente continua então o programa Entender Direito sobre direito digital com o professor João Vitor. Professor, o Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução Interna 5 de 2023, que versa sobre a política de proteção de dados pessoais aqui mesmo do STJ. Quais os impactos que essa resolução pode ter como paradigma para os demais tribunais do país, as demais cortes do país? Acho que não só das demais cortes, né, na qualidade de encarregado de dados da Defensoria Pública do Paraná, que é onde eu tô hoje, sem sombra de dúvida a gente se inspira, nos posicionamentos do STJ, não só, né, mas também da Agência Nacional, da NPD, de proteção de dados pessoais, e até porque é um desafio muito grande para o poder público, você coadunar o nosso dever de transparência, como foi dito anteriormente, né, apesar de uma ausência ainda expressa de pronunciamentos das cortes superiores, na verdade, cada vez mais tem se fomentado a necessidade de maior transparência e também maior compliance de dados por parte do poder público, né. Então, enfim, acho que essa é a maior inspiração que a resolução do CNJ de definir essa prática para os tribunais, porque há muitos desafios, muitas perguntas, né, o que fazer com os dados relativos aos processos, com os dados pessoais ali expostos, muitas vezes dados esses que estão na busca pública e se tratam de processos que poderiam e deveriam, e acho que esse é o termo que a gente tem que abraçar enquanto grande desafio no poder público, deveriam ser anonimizados, né. Então, a resolução do STJ e a própria compliance de dados da corte, ela é muito, enfim, é muito inspiradora para todos nós nesse sentido. Bom, eu sei que tanto, você, professor João Vitor, assim como o professor Guilherme, que a gente já se despediu há pouco,
Já falaram aí, já mencionaram sobre essa decisão aí do artigo 19 do Marco Civil por parte do Supremo Tribunal Federal, mas a gente agora vai se aprofundar de fato sobre esse assunto para o pessoal de casa entender do que se trata esse julgamento, o que dizia o artigo 19 antes e o que, como foi interpretado pelo Supremo, o que ele diz a partir de agora, depois dessa decisão. Bom, muito bem. Na verdade, a decisão suprema ela foi muito paradigmática pelo seguinte sentido, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele é o artigo que traz como coração a necessidade de, isso na sua redação original, né? A necessidade de uma notificação judicial para a retirada de conteúdo, no caso, para responsabilização dos provedores pelo conteúdo inserido por terceiros, né? Porque o declarado objetivo desse dispositivo era da proteção da liberdade de expressão e de se evitar a censura. E, na verdade, o tempo foi mostrando o quanto colocar praticamente tudo sob a necessidade de judicialização, em especial num ambiente tão dinâmico da internet, apesar do proclamado e nobre objetivo de proteger a liberdade de expressão e evitar a censura, na prática fez com que alguns conteúdos divulgados em massa, de forma estruturada, pudessem, inclusive, desafiar, quando não ferir, o princípio democrático, que é o que dá base a essas liberdades fundamentais, dentre elas a liberdade de expressão. Então, assim, o artigo 19 não mudou, ele segue lá, né? Mas uma declaração de inconstitucionalidade parcial e progressiva, que foi a decisão do Supremo nesse caso, ela vem no seguinte sentido, no sentido de dar balizas que são de aplicação desse dispositivo. E o que fez ele na prática? Ele fez com que o 19 seguisse lá, por exemplo, como eu disse, para os crimes contra a honra, onde você tem um espaço de subjetividade muito grande, assim, dentro do ambiente da interpretação do conteúdo mesmo, mas ele acabou por alargar as hipóteses de aplicação do que antes eram exceções, assim, muito, muito rápidas, muito exíguas, né? Que eram, por exemplo, a pornografia de vingança, na verdade, a divulgação de conteúdo sexual sem consentimento da vítima, que esse sim, desde a origem do Marco Civil, lá em 2014, já era uma previsão expressa de que era desnecessária a notificação judicial, adotando-se aí o sistema do Notice and Takedown extrajudicial, e um que vinha, uns dizem que por tradição legislativa, outros dizem que por pressão dos grupos econômicos que foram impactados originalmente, né, são os direitos autorais, né, e que também não submetiam à regra do artigo 19 caput por uma disposição expressa do Marco Civil. E aí, enfim, o que o Supremo fez então, né? O Supremo trouxe situações em que o artigo 21, ou seja, a notificação para retirada extrajudicial, ela acaba também prevalecendo, né? Então, exemplos aí, a questão, já falamos dos perfis falsos, a questão de anúncios e impulsionamentos pagos, que inclusive trazem a presunção de responsabilidade por parte dos provedores, e ainda também as redes artificiais de divulgação de conteúdo, que no caso, inclusive, também trazem a questão da presunção de responsabilidade, né? Então eu acho que esse é o ponto que o Supremo fez. Ele deu uma atualizada, para dizer assim, de forma bem coloquial, né? Ele interpretou o artigo 19 de modo a alocá-lo no atual estado de coisas da compreensão constitucional, né? De que não é todo conteúdo que pode ser divulgado online que precisa de uma decisão judicial para avisar o provedor que é ilícito, porque ele é ilícito per si, né? Nós já falamos também da questão do dever de cuidado, que é o subsequente, né? Que, inclusive, nesse caso, não precisaria nem de notificação extrajudicial, né? Porque quando se trata de crime de racismo, de crime de terrorismo, de induzimento ao suicídio, né? Muito comum aí nessas plataformas de jogos e também em alguns ambientes de mensagem privada, que você tenha esses grupos que enfim, fazem incitação a esse tipo de crime. Essas questões absurdas, né, essa propagação do ódio e os crimes ali previstos no tópico 5, em especial, nesse item, eles caracterizam uma falha sistêmica do provedor. Então, assim, precisa agir e deve agir sob pena de ser responsabilizado, sabe? Bom, então acho que esse é o ponto do Marcos da decisão do Supremo. Ela, digamos assim, mostra que o artigo 19 ele nasce com uma boa intenção
lá em 2014, mas ele acaba precisando de uma nova interpretação e uma revisão de que só uma postura de esperar, uma postura omissiva por parte do Poder Judiciário e, naturalmente, de se deixar absolutamente tudo em online, ela não promove as liberdades, né? Ela, no fundo, cria um ambiente de risco muito grave para outros direitos fundamentais, capaz, inclusive, repito, de resvalar no princípio democrático, na saúde pública, quando se fica divulgando conteúdo falso acerca de vacinação, de determinados medicamentos e tratamentos. Então, me parece que foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. É lógico que vai ter crítico da decisão, e toda decisão dentro da esfera pública ela vai ser passível do escrutínio público e da crítica. Mas parece-nos que essa aplicação pelos tribunais superiores, essa leitura dos tribunais superiores, ela foi bem benéfica e, no fundo, acabou trazendo luz para esse problema. Tanto é assim, já mencionamos anteriormente, que o próprio Superior Tribunal de Justiça recentemente teve essa decisão muito importante que precisa ser sempre mencionada, né? No sentido de que, olha, não há necessidade de se aguardar uma nova ordem, nem se entrar com um novo processo para retirada de um conteúdo que se sabe ilícito. Pelo contrário, né? Ele foi replicado e ele deve ser coibido porque o dano já foi decidido pelo judiciário que houve, né? Então, eu acho que são esses pontos e esses passos que estão sendo dados de garantir que a internet seja um ambiente um pouco mais seguro e cujos riscos sejam distribuídos de uma maneira mais equilibrada, né, entre esses grandes agentes econômicos e as vítimas desses danos, sabe? Que não podem ser tratadas como danos colaterais, como meros objetos e meras fábricas de dados pessoais, de informações para serem monetizadas por parte das plataformas. Mas o Supremo Tribunal Federal, professor João Vitor, impôs limites para interpretações que permitam remoções extrajudiciais amplas, e essa decisão tem repercussão geral, correto? Essa decisão tem repercussão geral, com Uhum. certeza. E veja, essa é uma discussão que sempre vai haver. Sempre se tem um medo de que a imposição de deveres aos players, aos intermediários da internet, venha a restringir indevidamente a liberdade de expressão. Esse é um medo que existe mesmo, e é um medo que nós precisamos refletir e, ao mesmo tempo, trazer luz ao que foi decidido pelo Supremo. Me parece que quando o Supremo disse, olha, em determinados casos você não precisa de notificação judicial, e em determinados outros, inclusive nem de notificação, nesses crimes graves, o que se fez foi dizer, olha, há um determinado espaço onde não se fala de uma liberdade ampla e restrita e com prevalência a priori. O que se tem é um ambiente de muita impunidade e de ampla possibilidade de consecução de danos em massa, sabe? E eu acho que o Supremo, onde ele responde isso de uma maneira não necessariamente implícita, bem explícita, ele diz o seguinte, que não haverá, no item 12, não haverá responsabilidade objetiva da plataforma. Quem estuda direito do consumidor e quem estuda responsabilidade civil sabe muito bem que quando se fala em risco, é quase que automático se trazer a responsabilidade objetiva e, inclusive, quem defende como nós a necessidade de compreensão dessa natureza de responsabilidade como uma responsabilidade objetiva, sabe que isso não implicaria uma censura. Mas, como eu sempre tenho dito, né, quando se fala em responsabilidade objetiva na camada do conteúdo da internet, sempre se tem uma sombra, um medo de um Estado totalitário ou de uma empresa totalitária que vai controlar todos os seus conteúdos e todos os seus pensamentos ao seu bel prazer, né? Então, para evitar isso, o tópico 12 da tese, quando fala da responsabilidade objetiva, me parece que diz automaticamente o que diz a legislação europeia e a legislação americana, que é que não existe um dever geral de vigilância por parte da plataforma. São determinados conteúdos, determinadas formas, métodos de difusão desse conteúdo é que devem ser coibidos. Mas a regra é a mesma. A regra é a liberdade de expressão e ela deve seguir. Só que é uma liberdade de expressão que atrai a responsabilidade.
não só de quem fala, nem de quem cria um perfil falso ou um conteúdo de difícil acesso na internet, mas também daqueles que lucram com isso, que são, em especial, essas plataformas grandes, as chamadas Big Techs. Professor João Vitor, e como é que o STJ vem abarcando esse entendimento com repercussão geral do Supremo em relação ao artigo 19 do Marco Civil, mas no âmbito infraconstitucional? Olha, ele é recente, né? Porque, de fato, o que se tinha até então na construção da história da jurisprudência do STJ, que é muito importante ser analisada por nós, que vem no sentido de criar ali um ambiente de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de compreensão da responsabilidade sob a ótica do CDC, através da metodologia do sistema da notificação e retirada extrajudicial. Ela depois sofre vem num segundo momento, onde é expresso no Marco Civil a necessidade de notificação judicial, e agora o STJ também estão aplicando esses precedentes, né? Eu trouxe esse recente, né, da questão dos conteúdos replicados, mas tem outro que eu gosto sempre de mencionar, porque foi um reconhecimento jurisprudencial que teve a sua cristalização máxima, assim, e emblemática dentro do Superior Tribunal de Justiça, sempre precisa ser enaltecido, que é o da proteção das crianças e dos adolescentes, né? Por quê? Porque recentemente teve aí, inclusive, a chamada Lei FELCA, né? Ou ECA Digital, né? Que trouxe essa atualização do ponto de vista legislativo, mas o Superior Tribunal de Justiça tem um precedente muito importante que diz que, em casos relacionados à pedofilia, você não precisava da notificação judicial. Isso advém de uma interpretação sistemática do Marco Civil com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso, na verdade, lá atrás, concretizou, digamos assim, mais uma hipótese em que acarretava na exceção da possibilidade de notificação extrajudicial como responsabilização. Então, veja, é esse o ponto, né? O Superior Tribunal de Justiça, no fundo, ele é para nós muito importante, porque eu sou suspeito como professor, como pesquisador e como defensor público, como quem trabalha com direito todos os dias, eu quase que tenho a página do STJ ali como uma das primeiras que eu mais acesso, né? Porque as decisões do STJ, elas sempre são muito impactantes para nós. E me parece que no âmbito infraconstitucional, o que se vai ter agora é alguma adaptação com relação à jurisprudência que já se tinha, mas vai ser, digamos assim, o fechamento de algo que a corte já vinha colocando, né? Determinados conteúdos não são uma caracterização de liberdade irrestrita e de uma liberdade de expressão sem responsabilidade. É preciso da responsabilização adequada nesse ambiente para que esses riscos sejam equilibrados e que a gente não tenha na internet um ambiente tão inóspito e tão sujeito a danos em massa para pessoas em situação de vulnerabilidade, como é o caso agora recente dos Red Pill, que foi noticiado bastante, ou pelo menos ganhou a mídia, felizmente, numa certa medida, porque põe luz ao problema, né? O problema de que você não pode tratar minorias juridicamente qualificadas e atacá-las sob uma ideia de que a liberdade de expressão é ampla e restrita e que a internet é terra sem lei. Que o professor Guilherme, que foi meu orientador e alguém que eu tenho muito carinho, respeito e admiração, foi uma honra participar do programa com ele, acima de tudo, sempre diz essa frase, né? Que, na verdade, a internet não é nem nunca foi terra sem lei. Tem lei, e ainda que o Marco Civil dissesse que para proteger a liberdade de expressão o ideal seria uma notificação judicial, que bom que as cortes aos poucos vêm compreendendo que há exceções, e exceções que servem para proteger determinadas pessoas em situação de vulnerabilidade, sob pena de a gente ter ali realmente um ambiente muito, muito arriscado e, acima de tudo, muito tóxico, né, em determinados conteúdos, e é isso que a gente pretende, uma responsabilização mais adequada e mais condizente com a realidade. E você considera que o Marco Civil ainda abarca a realidade digital atual ou já precisa de atualização? Olha, acho que precisa de atualização, sim. E aí não sou só eu que acho, né? Porque quando o Supremo ele dá inconstitucionalidade, ele declara inconstitucionalidade parcial e progressiva, e tudo isso advém de uma problemática muito séria, né? Que é uma omissão legislativa. Você teve lá atrás o PL das fake news que
começou a andar e teve uma certa repercussão e, de repente, por questão, enfim, de dinâmica política legislativa, parou, né? Então o Supremo disse: olha, por favor, legislem, é preciso que se legisle. Só que as balizas constitucionais de uma legislação são essas, né? Então, sim, é necessário que haja uma atualização. E eu já falei aqui, adiantei, né? O ECA digital é um exemplo importante dessa atualização, né? Porque olha só ao problema que se pôs luz, né? Um conteúdo sexual meio que indireto, meio que disfarçado, mas que na prática leva à adultização e à violação da imagem das crianças e adolescentes e à criação de um ambiente extremamente tóxico dentro da internet. Então, eh, isso atrai a responsabilidade dos provedores. E a legislação assim o declarou recentemente no ECA Digital. Então, eu acho que esse é o ponto, né? É você ter sim uma atualização legislativa e, na eventualidade, um sistema que, condizente com o que o Supremo já disse, que é o 19 à luz da Constituição, acabe por alargar as exceções, né, fazendo com que o sistema de notificação extrajudicial, na verdade, abarque mais hipóteses. Me parece que isso vai ser muito mais benéfico para nós, usuários, e, acima de tudo, para os nossos filhos, que, né, alguns países já estão vedando e faz algum sentido, foi dito até acho que da Austrália recentemente, que vedou os redes sociais para crianças, né. Mas, na prática, o que nós temos são os adolescentes acessando isso aí, as redes sociais e a tecnologia, num ambiente de risco muito grande, né. Por exemplo, o sistema de jogos, né, as comunicações relacionadas a jogos eletrônicos, ela tem ali uma linguagem que não pode ser feito daquela forma. Então, precisa sim de uma postura mais ostensiva dos provedores. Me parece que a legislação tem que mudar. E enquanto não muda, que bom que tem as cortes superiores para nos ajudarem a aplicar a lei, a Constituição e proteger os direitos das pessoas. Tá certo. Bom, nós conversamos com o professor João Victor Rosati Long sobre direito digital. Antes, a gente também tinha contado com a participação do professor Guilherme Magalhães Martins. Olha, só tenho a agradecer a sua participação, a sua aula. Muitíssimo obrigada, professor João Victor. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada, professor João Victor, pela participação. E a você, claro, a gente agradece a companhia de sempre e eu já te espero no próximo encontro, viu? Bom, eu antecipo para você que na nossa próxima entrevista, como continuação do tema direito digital, a gente vai entender direito várias outras questões jurídicas da era digital, como fraudes financeiras online, produção de provas virtuais e citação de réus por mídias sociais. Para você conferir novamente este bate-papo e outros, e as novidades do STJ, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube e nas principais plataformas de áudio como Spotify. A gente se encontra!